no programa Falando Geral. A Hora da Verdade com Gabriela Nasser. Zé Carlos, hoje a Hora da Verdade está trazendo um tema especial de esclarecimento que é do interesse de todos, com toda certeza. Nós vamos falar sobre a diferença de determinadas bênçãos de Deus na terceira idade, ou seja, no tempo onde a pessoa normalmente começa a trabalhar menos, começa a dar menos frutos, começa a despressurizar, né? A gente pode até dizer assim, mas para quem tem a bênção de Deus, na verdade, esse fruto do trabalho, da vida da pessoa, continua. E nós vamos entender um pouquinho melhor sobre isso hoje, conversando com o Dr. Elson Cormac, que é professor titular da UFRJ, na graduação de odontologia. Ele também é doutor e mestre em odontologia social e especialista em geriatria e gerontologia. Ele também é presbítero e secretário do Conselho da Igreja Presbiteriana Betânia, de São Francisco, em Niterói. Então, já deu para entender que hoje o programa está especial mesmo. Dr. Elson, muito bem-vindo. Dr. Elson, o clima de fraternidade nas igrejas evangélicas é contagiante, né? Eu uma vez estava conversando com uma pessoa em situação de vulnerabilidade social e ela estava falando, estava evangelizando aquela pessoa e ela me falou assim, não, mas eu fui na igreja tal e ali eu senti a unção de Deus. Quer dizer, é uma fraternidade que emana, né, que pode ser percebida pelo visitante, né, para quem está chegando. Eu queria que o senhor dissesse para a gente se é verdade que os idosos evangélicos vivem melhor do que os idosos incrédulos. Olá, Gabriela, é um prazer estar com vocês aqui. E em relação à questão de se os idosos evangélicos vivem melhor que idosos incrédulos, eu diria o seguinte, relendo, por exemplo, um trabalho de uma dissertação de mestrado feita na Paraíba, em 2009, a autora ela mediu a religiosidade e a qualidade de vida entre idosos institucionalizados. São os idosos que estão em casas geriátricas. E esse trabalho demonstrou uma correlação positiva entre a melhor qualidade de vida de idosos que mantém e que desenvolve uma religiosidade entre 78 idosos analisados de 6 instituições geriátricas. É importante a gente lembrar que, de um modo geral, as pessoas idosas que participam de atividades religiosas e congregacionais, elas, de um modo geral, elas apresentam menos sintomas de envelhecimento, menor índice de invalidez, taxas mais baixas de depressão, menor ansiedade crônica e menor demência. Então a resposta é sim, né? De um modo geral, o idoso evangélico ou o idoso que mantém uma vida comunitária, religiosa, mantém a sua relação, não é, religiosa, ele tem um envelhecimento melhor do que aqueles que não acreditam em nada. Agora, antes de fazer a pergunta, eu gostaria de mencionar um exemplo que tem sido lembrado por muitos cristãos, que é o exemplo do pastor Antônio Elias, um dos fundadores da Igreja Betânia de São Francisco, porque até um pouco antes do Senhor colher a vida dele, né, para o reino de Deus, ele ainda falava na frente da igreja, ele eventualmente dava algum recado, alguma mensagem. Então ele até na velhice ele deu frutos. Então eu queria que o senhor explicasse para o ouvinte do Falando Geral um pouquinho mais sobre dar frutos na velhice. Isto é uma promessa de Deus para o seu povo?
Gabriela, em relação à segunda questão de dar frutos na velhice, é uma promessa de Deus para o seu povo, eu diria que isso me lembra, lógico, o Salmo 92, né? Que fala do justo, que floresce como a palmeira, e que na velhice ainda dará frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar o que é reto. Tem um objetivo, né? É o idoso, é o velho, que continua com esse vigor, né? Para anunciar, né? O que é reto, para falar de Deus, né? Falar dessas misericórdias, dessa longevidade que provém de Deus. É interessante que ao longo de toda a Bíblia, o idoso ele aparece como sendo o símbolo de uma pessoa cheia de sabedoria, de maturidade, de temor de Deus. Os cabelos brancos eles são associados aos anciãos, e em várias passagens, principalmente no Velho Testamento e até no Novo, a gente vê os conselhos dos anciãos, que são as pessoas mais experientes, mais sábias, mais, né, que têm essa capacidade de ouvir, de interpretar, são os juízes, são aqueles que estão acima dessa média. E aí, algumas passagens bem específicas, como Joel 2:28, falam sobre os velhos sonhando. E uma das características da velhice, né, para muitos, é aquela visão de que os velhos já viveram tudo que tinham para viver e não tem mais visão, não tem mais esperança, não tem mais visão de futuro. Mas, na verdade, esse texto de Joel, que é repetido em Atos 2:17, ele também fala, né, sobre os velhos sonhando, não é? E esse sonhar, ele acontece no dizer do versículo de Atos, quando o Espírito Santo for derramado sobre o povo. Ou seja, uma das características bastante interessante nesse caso é a perspectiva que os idosos que já estão em fim de vida ainda têm sonhos de vida, sonhos de projetos, né? Sonhos de uma nova ainda esperança do que ainda há por vir. Isso é uma coisa muito bacana. Agora vamos falar de um dado que fica meio esquecido, eventualmente por algumas pessoas da fé cristã que não seja evangélica, né? É porque, na verdade, há muitos estudos que falam que honrar pai e mãe deve ser mandamento do Senhor, mas deve ser cumprido quando os pais estão debaixo da bênção. Quando os pais estão em desobediência a Deus ou debaixo de maldição, esse mandamento já fica fragilizado e tem que ser submetido ao Espírito Santo de Deus, né? Mas eu te pergunto, como alcançar a promessa da longevidade honrando os pais? Gabriela, em relação à questão da promessa de longevidade, honrando pais, isso nos remete ao 5º mandamento de Deus, que é entregue a Abraão. Quando o povo sai do Egito, eles vagam pelo deserto, e nesse caminho Abraão para no Monte Sinai, e Deus então outorga a ele os 10 mandamentos. E o 5º mandamento fala exatamente sobre honrar pai e mãe, para que os dias sejam prolongados sobre a terra. Isso significa longevidade, né? Numa visão judaica, cristã, né? Eu acho que é principalmente a visão judaica da época, esse honrar significa cuidar, né? Vestir, alimentar, abrigar, proteger. É nesse contexto, então, que significa que quando a pessoa, o filho, faz essa proteção e honra aos seus pais, ele está honrando ao próprio Deus. Há um significado bem literal e bem estreito dessa relação entre o Deus, no caso, pai, né, e o pai presente na terra. Ainda que os pais sejam injustos, ainda que os pais não mereçam, cabe ao filho honrá-los. Essa é a palavra de Deus naquele momento, e que faz, então, essa promessa de longevidade. É o primeiro mandamento com promessa. É interessante quando a gente para olhar, né, e se a gente tirar desse contexto toda a questão religiosa, a gente pode perceber filhos honrando pais, cuidando deles na sua velhice, e esse prolongamento sobre a terra, essa longevidade que vai cair sobre eles, porque o exemplo que eles vão dar ao cuidar de seus pais será o exemplo provavelmente seguido por seus filhos.
que vão acabar cuidando deles na velhice e aumentando e prolongando seus dias. Então, é algo que, independente de qualquer tipo de religiosidade, é algo bastante humano e bastante perceptível, que você vai ser cuidado pelos seus filhos da forma como você cuida dos seus pais. Então isso fica numa lição: se você cuida bem, protege, né? Você tem carinho, você provavelmente também vai receber isso dos seus filhos, que vão ver esse exemplo de cuidado para que eles possam mais tarde também se espelhar da mesmo modo. Agora nós vamos nos aproveitar do fato do senhor ser dentista para perguntar algo que é curioso, provando que a hora da verdade também é cultura. Eu queria que o senhor nos dissesse como era feita a higiene bucal nos tempos do Senhor Jesus. Gabriela, a questão da higiene bucal, ela sempre foi uma preocupação da humanidade, assim como toda higiene corpórea, né? A escova dental, ela tem um resquício dela, ela é encontrada, né? Não sob a forma da escova moderna como a gente tem hoje, mas os egípcios, 3.000 anos antes de Cristo, eles já tinham um ramo de plantas com as pontas desfiadas que eram usadas, né, para fazer um atrito na superfície dos dentes e limpar de alguma forma a cavidade bucal. Várias substâncias, como pastas feitas de flores, folhas de menta, cinzas de ossos, né, de animais, eram utilizados pelos romanos, pelos gregos. Há relatos disso na literatura, principalmente na arqueologia, indicando que eram substâncias utilizadas para fazer manutenção da saúde bucal. Em relação às doenças bucais, as cáries elas já existiam, mas ela é uma doença mais moderna, porque a cárie ela é muito ligada ao açúcar, e o açúcar, ele, apesar de já existir, ele só se torna industrializado ali com a Revolução Industrial, já no século XVIII. Então, antes disso, na pré-história, as doenças mais comuns eram as chamadas doenças periodontais. Aquelas doenças das gengivas, aquelas doenças que fazem que o tecido de suporte do dente eles se estraguem, eles vão se deteriorando e os dentes vão ficando amolecidos e vão caindo. Existe até inclusive uma referência bastante interessante no livro de Eclesiastes, quando o último capítulo, né, o chamado livro não é o livro da sabedoria, mas é o livro do pregador, né, de Eclesiastes, e ele fala sobre a velhice. E nesse capítulo, que é o último, falando sobre a velhice, ele fala para o jovem se lembrar do Criador e vai dizendo, né, no versículo 3, que você tem que lembrar antes que seus braços fiquem cansados, os homens que eram fortes se curvem e cessarem os moedores da sua boca. Essa referência a moedores da boca é exatamente a referência aos dentes molares, aos dentes de trás, que são os dentes que servem para triturar os alimentos. E quando eles cessarem, porque eles já são poucos, quer dizer, os dentes vão amolecer e vão cair. Então, a doença periodontal, que é encontrada em vários crânios, nesses trabalhos arqueológicos que se fazem, é uma doença antiquíssima. Isso aqui de Eclesiastes foi escrito aí há 2.000 anos antes de Cristo, e essa referência continua sendo uma referência interessante até hoje, porque a prevalência das doenças da gengiva, assim como a cárie também, é claro, mas essa prevalência dessa doença ela é muito maior no impacto em pacientes idosos. Então a importância da manutenção da saúde bucal junto com o dentista em qualquer idade, principalmente na terceira idade, quando a capacidade cognitiva, a capacidade de escovação, de limpeza da pessoa, ela começa a diminuir. E o profissional habilitado vai conseguir perceber essa capacidade ou não de limpeza, e existem outras formas adicionais de se conseguir controlar a doença que vai se instalando e fazendo com que a pessoa perca os dentes. Ok? Espero ter respondido essa questão aí. Um abraço. Dr. Elson, muito obrigada pela sua participação. As portas estão abertas para um breve retorno. Conte conosco sempre. Que Deus o abençoe imensamente em seu ministério e no seu trabalho também. E saiba que o Senhor está nos deixando mais ricos em nossas vidas espirituais. Deus o abençoe. Zé Carlos, é com você, meu amigo.
no programa Falando Geral. A Hora da Verdade com Gabriela Nasser.